Com vocês, Maílson Furtado, abrindo o segundo bloco, por favor. Adendo ao ponto alto do que não foi a história. Aqui estariam seus outros tantos dias, instantes, anos e mais um monte de coisa. Mas não. Tudo se confundiu no mesmo do mesmo e meramente arranhou a rotina, a sua maior viagem, sua rasa epopeia. Sua vida não passou de uma terceira pessoa, uma nódoa. Muito mais adjetivo a substantivo, um verbo engolido, mais uma vez. De original ficou a infância, quando nunca depois soube do eu. Ok, então vamos abrir esse segundo bloco, então, com a pergunta do poeta, professor e amigo, e por que não dizer também, né, mal amado, Jonas Pessoa. E quem desejar, por gentileza, fazer mais perguntas, é só levantar a mãozinha ou deixar o recadozinho aqui no chat, que estaremos acompanhando. Jonas, a palavra é sua. Oh, que imenso prazer ter o Maílson aqui conosco, né? Já houve uma live até que eu falei para ele que nós discutíamos a situação dos poetas independentes, né? Desses poetas que sobrevivem da sua obra de forma independente, principalmente numa cidade pequena, não é isso? Mas eu tenho aqui, eu separei aqui uns versinhos aqui do livro do Maílson, A Cidade, que ele diz assim, depois de estar fora, nada é tão diferente da cidade. Eu não lembro, são 2 a cada ano, uma verde, outra cinza, um livro de poemas, que dia é, noutro não é. Então, a gente sabe que, geralmente, as cidades pequenas, elas vivem em função do inverno. Se tem inverno, tem fartura, que é a chuva. Se tem seca, é a escassez. Está aí a antítese que ele usa, não é isso? Então, ele usa essa antítese para caracterizar este verde e este cinza. E a gente sabe, Maílson, que essa rotinalidade na cidade pequena, ela parece que é como cantava Drummond, o dia passa devagar, um homem vai devagar, um burro vai devagar, então aquela coisa, né? E acontece que é o seguinte, como dizia o poeta, a situação da chuva, ela traz fartura, a situação da seca, ela traz a recessão, exige que o poeta junte, o poeta desse meio, ele junte o seu grito, como cantava João Cabral de Melo Nel, ao canto de outros galos. Um galo só não faz esse inverno, ele precisa de outros galos para cantar. Então, eu pergunto a você, apesar de já ser, você já falou, já foi discutido, como é o caminho do poeta da cidade pequena? Ele tem mais pedras, como cantava o próprio Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, ou porque a gente sabe que, como você falou aí, os grandes acontecimentos literários, eles estão nas grandes metrópoles. Apesar de o advento da internet ter aberto as portas aí para nós nos aproximarmos destes eventos. A gente sabe da dificuldade que é vender um livro, justamente pela falta de leitores, pela perspectiva econômica, não é? Já foi dito que o livro no Brasil é caro porque o brasileiro não lê. E o brasileiro não lê porque o livro é caro, o que se torna um paradoxo. Então, como é esse caminho da construção do fazer poético dentro dessa perspectiva de um homem de uma cidade pequena, que eu conheço Vajota, já passei por lá, indo daqui para o Ceará, não é isso? Então, a gente sabe que este mundo literário não tem grandes portas a serem abertas, a não ser que busquemos outros caminhos, outras metrópoles. Queria que você falasse mais sobre isso aí. E já sugerindo aqui ao Jorge e o Josafá e a Luciana, antes que termine, um dos próximos encontros trazer Brauna, um grande poeta também, como o Maílson falou, para poder, né, fazer uma live com ele aí. Viu, Jonas? Só te cortando aqui, eu queria te falar que o Décio Brauna estará conosco dia 4 ou 5 desse mês que vem, tá? Olha aí. Eu vou ter que matar outra aula, que hoje eu já matei aula para ouvir o Maílson. Tem que trazer seus alunos para a nossa sala. Olha que beleza. Manda eles fazerem resenha. Se sai um livro meu este ano, vou falar para os alunos, quem não comprar o livro vai ficar reprovado. Tá certo, João.
Assim, eu não gosto muito às vezes parece lenga-lenga, né, de quem tá se reclamar, né, a coisa do reclamar, tudo. Eu acho que há bem maiores desafios, acho que também quem está em grandes metrópoles há alguns desafios também. Acho que há um inchaço também quem está em metrópole. Aqui a gente há talvez uma escassez, talvez na grande metrópole é um inchaço, né? Então não deixa de ser um problema também. Então acho que todo lugar tem problema. Cabe a gente encontrar como se sair da melhor forma. Mas aqui, apresentando, vamos dizer, os caminhos das pedras que a gente encontra, né? Pelo menos para mim, essa é a dificuldade. Claro, primeiro, o que mais me faz falta, talvez numa pequena cidade como Varjota, é ter um ciclo de debate literário um pouco mais profundo. Né? Isso realmente é essa dificuldade de encontro. Eu consigo vivenciar coisas muito bonitas com arte aqui por conta do teatro, né? Mas com literatura ainda me faz falta. Então seria essa dificuldade de encontro é muito dura, né? E a internet acaba por maquiar um pouquinho isso, né? A gente consegue marcar um outro debate. Vamos dizer, na questão econômica do que o livro, que é uma questão também talvez importante, realmente é uma tragédia, né? A gente que está num pequeno lugar desse, porque a gente não tem ponto de venda, né? Não tem onde expor, não tem eventos, né? Então é muito complicado tudo isso, né? Então a gente tem que descobrir sempre outros espaços que no primeiro momento já não são nossos, né? Então a gente tem que compartilhar, talvez lutar por espaços que já no primeiro momento, entre aspas, são de outras pessoas que já estão ali naquele lugar, então a gente é uma concorrência às vezes quase que desleal, né? Para a gente, se a gente quiser lutar por esse espaço, né? Então há essas dificuldades, né? Então a gente que está nessa pequena cidade do interior ir para a capital, para da capital a gente tentar chegar em alguma metrópole maior do país, né? Então tem muitas essas dificuldades, né? Alguma dessas questões aqui que acho que até já abordei antes, né? Dificuldade de ter um espaço maior, talvez na imprensa também, a imprensa é importante, né? Quanto a isso, né? Coisas do tipo, né? Mas é um trilhar difícil, mas às vezes tem aquela coisa, né? Às vezes, quanto mais difícil, mais te dá vontade de ir para frente, né? Tem essa coisa, às vezes, motiva a gente, né? De achar que, pelo menos, até no momento que eu acreditar que a poesia em si seja esse motivo de eu deixar alguma coisa para o mundo, acho que vou continuar fazendo, independente de valor econômico ou não, né? Vou continuar seguindo. Acho que Décio é até bem mais... até bem mais duro nesse pensado que eu, né? Né? Então, acho que é isso. E esse deslocar, Maílson, do seu interior para a capital também acaba não sendo fácil, né? Porque às vezes há a dificuldade, há o período de adaptação, onde é que você vai expor, onde é que você vai, né, palestrar, com quem, precisa de um convite, né? Difícil, então a gente acaba, de uma certa forma, ficando mais oculto em relação aos flashes, né, dos que estão lá no meio, aquela coisa toda. Eu sei porque eu também sou do interior, né? Eu sou lá de Camusim, você deve conhecer. Demais. E a caminhada não é fácil, né? E aí, aquela turma lá do Beco do Cotovelo, lá em Sobral, Inocêncio, Denis, aqueles poetas lá que vivem naquela dificuldade lá de expor, né, de trazer aquele pessoal todo, a gente sabe dessa trajetória. A gente começou aquele movimento lá dentro da universidade e trouxe lá para o Beco do Cotovelo. Hoje os meninos estão lá ainda, né? Quer dizer, a pandemia, como você falou, acabou afastando. Mas é uma forma de mostrar. Fechou o som, Jonas. Né, que não é fácil, né? Então, é difícil porque acaba que você fica limitado, muitas vezes sem perspectivas de exposição do seu trabalho, sem um apoio, né, que possa levar o seu trabalho de forma mais contundente para outros rincões do país, né? Então, acaba sendo meio complexo para quem... Mas, de qualquer forma, o seu trabalho, de uma forma ou de outra, ou na literatura, ou na sua habilidade, você deixa todo mundo de boca aberta, não é isso? Jonas, também um participante, um poeta, né, cearense também,
né, que está aí conosco, também integra os Três Mal-Amados. Maílson, com você agora o Theo Alves, né? E para falar do Theo Alves, a gente tem que falar de tanta coisa, né? Antes que ele faça a pergunta, né? Theo Alves, até hoje eu não sei se ele é contista-poeta ou poeta-contista, mas o livro dele é fascinante pela patuá, Por que não enterramos o cão? E, inclusive, já está com um novo livro aí em pauta. Por favor, com vocês, Theo Alves, a palavra é sua. Muito obrigado pela gentileza, Josafá. E uma apresentação generosa dessas. E boa noite para todo mundo. Já vou, antes de fazer a pergunta, Emerson, já vou reclamar que vocês me deixaram numa situação muito difícil, porque eu tive que sair mais cedo do trabalho para ouvir o Maílson hoje e vou ter de sair mais cedo para ouvir o Décio na próxima. É uma complicação, mas vai dar certo. Sou muito fã dos dois. E Maílson, eu tenho uma admiração que eu já lhe disse sobre o seu trabalho, e não só pela qualidade do seu texto, mas pela identificação que sinto com ele, né? Nós temos um escopo cultural, de vida, de cidade relativamente parecido, né? Você nas cidades do interior do Ceará, eu nas cidades do interior do Rio Grande do Norte, e a gente tem alguns pontos de contato, assim, de fascínio, coisa da cidade que não é tão rural quanto inventam, e que é muito mais urbana do que geralmente as pessoas costumam imaginar. E também há um fascínio em comum que nós temos pela figura do sujeito comum, do homem, chama de homem trivial, sujeito comum, que é um fascínio que a gente encontra num monte de gente graúda, assim, né? O homem comum é objeto do Kafka, tá nos filmes do Ken Loach, tem um monte de gente comum espalhada por aí na mão de gente grande, assim. E eu queria que você explorasse esse teu olhar para a gente a respeito da figura comum. Quem é esse homem comum, assim, que permeia a tua obra, que permeia a tua vida, que circunda você, assim, dentro desse universo urbano das cidades pequenas do interior do Nordeste? Então, gratidão, Theo. Tenho alegria, né, acho que esse próximo livro aí, o Theo me deu a alegria de escrever uma trisquinho de coisa para botar o brinco botar o brinco na orelha, né, no livro, e, enfim, é um livro muito bacana, né, ele tem uma poética muito bacana, né, é aquela coisa que eu disse do Gilmar, né, a prosa que eu queria escrever, né, seria algo parecido com o que o Theo traz, né. Então, essa coisa do homem comum, da cotidianeidade, vamos dizer assim, é algo que realmente me marca muito, justamente nesse encontro da poesia, que foi o mote que a Luciana trouxe naquela hora, né, de encontrar a poesia, do ressignificar a vida em si. E sempre que vejo essas determinadas figuras, né, que são muito gritantes, assim, para algumas vivências particulares, às vezes minha, enxergo de uma forma um pouco mais firme o quanto essas figuras são pouco ditas ou poderiam ser mais ditas, né? E aí surge, né, o mote quanto a isso. O ele em si, que acho que é o texto em si, meio que acho que mais encarna isso de forma um pouco mais explícita, é isso, tratar dessa invisibilidade, às vezes, né, vista até por essa própria pessoa, né, não se enxergar, né. Então, e dentro disso vem o meu mote maior nesses meus trabalhos, não sei se isso vai continuar para adiante em meus trabalhos, mas esse tentar debulhar esse termo que até é muito, muito profundo, que é o termo sertão, né? A buscar o encontrar desse sertão, do sertão em si,
passa muito por essas nuances, né? Dessas pessoas, desses personagens, dessas imagens invisíveis, né? Não vistas, né? Não ditas, né? Então, esse termo sertão é muito presente nessa minha pesquisa. E no Ele é o único livro puramente urbano, um livro que se passa numa grande urbe. No entanto, pelo menos para mim, é o livro que mais se aprofunda nessa busca para não sei se encontrar, ou debater, ou provocar o que seja o sertão, mas acredito que seja esse, né? Então, ele vem buscar esse sertão que está apresentado não ali em aspecto geográfico, em aspecto territorial, em aspectos de solo, ou coisa do tipo, como a gente aprende, ou é o termo principal ou é o significado principal desse termo. Mas esse sertão, nessa possibilidade, não como substantivo, mas como verbo, e esse verbo aqui entranhado em carne e osso, né, no ser humano, né? Então, acho que muito desses encontros tentar debulhar esse encontro de sertão, essa busca de sertão. Que talvez, acho que nunca ninguém achou, né? Porque que o Maílson vai achar, né? A gente vai continua futricando, né? Para escrevendo algumas coisinhas, né? Então, acho que é isso, né? Essa tentativa sempre de escrever alguma coisa e dizer um pouco mais do mundo a partir dessas coisas não ditas, né? Acho que seria isso. É isso aí. Obrigado, Theo. Obrigado, Maílson. Com vocês agora, diretamente das sertanias de Minas Gerais, né? A Marli, e logo depois da Marli, a Noélia, porque acabou passando despercebido aqui por mim, mas peço desculpa, Noélia, por esse ocorrido. Então, Marli, e logo em seguida, a Noélia. Por favor, Marli. Salve o sertão, de sertanejo para sertanejo. Boa noite, Maílson. É um prazer te ouvir, querido. E eu queria começar já dizendo que eu respeito muito o seu trabalho, não só pela qualidade literária, mas por toda essa sua luta para fazer o texto circular, né? A gente sabe que quem está nas grandes capitais tem desafios, e quem está no interior tem muito mais, né? Então, isso aí a gente tem que destacar. Meu querido, na verdade, são duas perguntas que eu acredito que você já até respondeu de modo diluído assim, nas suas falas, mas eu vou retomar para que ela seja respondida mais pontual aqui, e já te agradeço por isso, né? Eu fiquei pensando, né, que você traz o seu livro A Cidade, e fiquei curiosa sobre como a sua literatura modificou a sua cidade, né? O que a sua literatura, a sua produção modifica a sua cidade, como tem sido a sua recepção, a recepção da sua obra na sua cidade. Essa é uma das curiosidades minhas. A outra tem a ver também com o livro A Cidade, que, para além da memória, do registro fotográfico, né, de um determinado locus, de um sertão, de um homem, né, um sertanejo, ou seja, de uma geografia, eu pergunto, o que essas obras suas possibilitam ensinar humanisticamente? E, expandindo isso aí, dizer sobre a cidade é dizer sobre o mundo, na sua concepção? Começando pelo fim, sim, né? Creio que sim. Obrigadão, viu, Mari? Que alegria, né? Conversar contigo. Então, sim, encontrar esse pequeno lugar, esse pequeno lugar do mundo, descobrir o que eu chamo hoje de capital central da minha vida, né? Capital mundial da minha vida. Essa pequena cidade, esse pequeno lugar, né? E ver a importância dele de construção de vida, pra se espalhar para qualquer possibilidade de mundo. Isso parece às vezes óbvio, né? Parece às vezes até clichê, cante sua aldeia que vai cantar o universo, né? Essa coisa que virou até um clichê. Mas não é óbvio. Não é óbvio, né?
A gente cresce com aquela visão que eu falei lá, das 3 camadinhas. Tu é uma cidade do interior, tu país do interior, do estado do interior. A gente aprende isso e isso a gente leva se achando desimportante o resto da vida, né? É quase a teoria do vira-lata do Nelson Rodrigues passa por aí, né? Se achar desimportante, né? Então essa tomada acho que é interessante. Vixe, agora eu te juro que eu me perdi nas perguntas, ó. Eita, fiz uma bagunçada doida. A questão, uma das questões que eu perguntei, se para além dessa questão geográfica, né, local, a sua obra, o que ela ensina humanisticamente? Sim. Lembrei da outra também. Sim. Ela acho que ela passa muito nessa vontade política que eu tenho de, às vezes, marcar justamente essa última fala que trouxe agora. De dizer que o mundo é possível aqui nesse lugar, né? É uma das, né? Um movimento político que acho que importante, digo. Outra é o que trouxe a pergunta do Theo, né? De trazer cotidiano, nessas figuras meio que invisíveis, meio que não ditas, para o centro da conversa, né? Então, a partir disso, enxergando essas imagens, acho que o mundo pode sim se tornar algo melhor. Então, acho que há algo de humanístico aí para ensinar. Acho que a arte em si acho que não tem essa obrigação não de ensinar, não. Acho que ela tem a obrigação de provocar, né? Acho que é a principal isso, né? Mas eu acho que é algo importante quanto a isso, né? E quanto à mudança para a cidade em si, isso é difícil de enxergar, né? Porque acho que é algo muito externo. Uma visão um pouco mais ampla seria melhor uma visão externa a mim. Mas trazendo para mim, assim, eu acho que aconteceu um pouco maior por eu já ter uma labuta muito grande com arte na cidade já bem antes do que aconteceu, do prêmio em si, há uma divisão muito clara entre como eu enxergo, o que me viam e como me veem hoje. É isso, né? E isso me trouxe o que como aqui nunca tinha um artista que disse que é possível fazer arte aqui, é possível produzir algum trabalho artístico aqui, né? Então, o que aconteceu possibilitou que a cidade possa acreditar um pouquinho mais em arte. Maravilha. Né? Então, acho que isso é importante também. E alguma coisa também que acho consigo enxergar um pouquinho tipo encontrar a partir da obra em si, o lugar em si encontrou algumas referências para si nessa busca referencial que a cidade não tem ainda, né? Então, alguns elementos conseguiu de forma meio que arranhada assim, mas acho que conseguiu dar algo para a cidade, sim, consegue dar algo para a cidade. Participo muito de algumas ações nas escolas, né? E acho interessante essa receptividade que tenho, né? Em alguns momentos eu noto até às vezes um deslumbramento, como se aquilo fosse muito distante dela, né? E às vezes eu tento naturalizar tudo isso que aconteceu. Né? Trato muito o Jabuti como uma consequência do que aconteceu na minha vida nesse trilhar, né? Foi coisa importante, claro, mas não é a coisa impossível, né? É uma coisa que é consequência da vida. Acho que naturalizar isso acho que é algo importante, né? Então, seria isso. Obrigado, viu, Marli? Obrigada, querido. Com vocês agora, Noélia, por favor. Oi, Maílson. Saudade de você. Minha amiga. Bom, o que eu quero te perguntar é que eu li uns poemas seus que falam dessa angústia, um pouco da angústia do artista diante da tela em branco, da folha em branco, de que caminhos ele deve tomar, dos vários caminhos que ele tem para realizar o seu trabalho, para fazer o seu poema ou para pintar a sua tela, seja lá o que for, né? Especificamente no nosso caso aqui, para fazer um poema. Então, eu queria te perguntar
se esse processo de fazer um poema, de criação, eu não sei se já foi perguntado antes de eu chegar, mas se esse processo, pelo que eu li nesses poemas, esse processo gera, pelo menos o eu lírico, né, para o eu lírico, gera alguma angústia. Eu quero saber para você, como é esse processo de criação? Se flui naturalmente, se é simples, ou se gera essa angústia mesmo da criação, do que caminho seguir? Como é você sozinho com aquele papel e a caneta e as ideias, etc. Saudade. Ô, minha amiga, obrigado. Saudade imensa de ti. Eu tive, com poesia, eu não sofro com tanto isso, porque uma experiência muito fluida, o meu fazer poético, né? Eu não me sento para escrever. Geralmente vem algum estalo em algum momento do dia e geralmente o poema se escreve dessa forma. Pelo menos o cerne inicial do trabalho, né? Às vezes o que já gerou angústia foi e me gera angústia em alguns momentos pensar, encontrar o projeto do livro, né? Falando de poesia assim, me gera às vezes uma angústia porque não sai, né? Não sai o projeto, o livro não tem uma concepção por um lado nem para o outro, então às vezes eu sofro com essa determinada angústia. Sofri um pouco mais firme com essa angústia com um trabalho que eu fiz tentei fazer para dramaturgia. Então era uma coisa que a gente estava sem texto para a companhia e estava precisando de um texto e não veio, e isso me maltratou demais, assim. E quando fui tentando driblar isso, lendo algumas coisas, vendo algumas coisas, ouvindo algumas coisas e tentando encontrar algum caminho, né? Mas é isso, né? Então, com poesia em si, geralmente eu não sofro para a escrita do poema em si. Às vezes sofro mais, às vezes é mais doloroso para mim pensar o projeto do livro, né? Para caminhar, né? Então seria isso. Tá bom. Obrigada, querido. É isso aí. Bom, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas podemos ouvir, né, o Maílson declamando mais poemas do seu livro Ele. E volto a dizer, quem tiver interesse é só entrar nas redes sociais do Maílson, no Facebook, no Instagram, solicitar diretamente para ele. Você recebe o livro, não vou dizer menos de 6 dias, mas recebe. Josafá, eu poderia falar uma coisinha só antes disso? Pois não, Sidney. Desculpa, eu coloquei no chat aí, acho que não deu tempo. Peço licença para falar uma coisa rapidinho que eu fui anotando aqui enquanto ouvia. O Maílson, eu conheço o Maílson e o Theo, a poesia deles antes deles, e é um prazer enorme estar aqui junto a vocês e junto a esse grupo, os Três Mal Amados, que é um lugar fantástico. Mas eu pude tirar um pouco, Maílson, das suas palavras, assim, e me perdoe, escrevi rapidamente alguma coisa que isso me deu um sentido de que habitat é morada, território onde nos reconhecemos, onde estamos permanentemente ligados como elos de uma cadeia ou de uma teia, né? Acho que eu moro no interior também, tá? Então, mas é sempre notável, e às vezes a gente tem até um certo preconceito tal em achar que poesia de uma excelência seria possível sair daí onde sai a tua poesia e do Theo, dando exemplo. Acho que vocês estão construindo mundos possíveis, pequenos ensaios de metrópole,
do árido ao ardor. Parabéns pela obra, e pela postura de vocês diante do mundo e da poesia. Foi ótimo e uma honra estar aqui hoje presente. Obrigado. Obrigado a você, Sidney. Sidney, obrigado pela sua participação, Sidney. Com vocês, Maílson, por favor. Esse poema aqui que é o epílogo, né? Última parte do livro, que diz assim: Perdão novamente. Essa história não termina por cá. É uma mera história sem depois. Uma história que já foi e fica no que não coube na fotografia, na bola que não coube no gol, no que não entrou na TV, na poesia que fugiu do poema, na janela que não se notou da rua, no pronome negado ao verbo. Essa história continua, não se diz, mas fica na conversa que não se teve junto daquele senhor na parada de ônibus, que também não deu por falta a conversa. Na vida sempre amanhã, no riso embutido na tragédia, no risco embutido na esperança, no que foi visto demais, no sertão dos nossos dias, e nele fica. E o eu? Obrigado, Maílson. Eu gostaria só de acrescentar que o Sidney Olive é uma grande poeta, esteve aqui conosco, e assim, uma obra vasta, e seguindo o mesmo processo seu, viu, Maílson? É a produção independente mesmo, assim como também o Jonas Pessoas, mas, enfim. Luciana, eu aproveitaria o momento para lhe chamar para fazer mais uma perguntazinha final ao Maílson, assim como também as considerações finais, depois passa para o Jorge, e o Maílson fecha, né? Também com a sua palavra final e fechando com um poema, mais uma vez, do seu livro, Ele. Por favor, Luciana. Sobre aprendizados. Pai fazia arapucas para pegar peás. Sempre gostei desse nome, arapuca, arapuca. As grandes armadilhas começam no discurso. No início da sua exposição, você disse que presta muita atenção e faz questão de fixar no seu poema vazios, os silêncios, né? Essas pausas, o que Mallarmé nos ensinou, né? Que o poema é uma partitura, né? As palavras devem respeitar os espaços em branco, né? Dilatar, é um modo de dilatar o sentido, de imprimir um compasso distinto dos versos, né? Como até então se fazia, se modulava. O Mallarmé também, né, ele fez das palavras atos, né, não linguísticos de comunicação, mas de iniciação, né, o que traz um mistério, né, esse mistério que nós não sabemos, né, o que exatamente nos rege. Então, eu pergunto a você, né, poeta, também gestor público, e odontólogo, pai do Nando, filho do seu Rodrigues, né? Como no seu processo de criação poética, o que te invade primeiro? Eu gostei muito que você falou de um susto, né? Você precisa do susto. Uma imagem, uma ideia, é uma perseguição rítmica. A gente nem precisa entrar em Ezra Pound, assim, né? Se a fonoteca, não importa. O que é? A imagem, o ritmo, a ideia. O que te assusta? O que te assusta e te empurra à criação? Olha, Luciana, é difícil. Acho que cada poema tem a sua historinha, né? Nesse sentido. Então, o ritmo é muito importante, né? Acho que passei muito nessa questão do encontrar rítmico, né? Encontrar um martelar
E a questão da imagem, né? Da imagem, e às vezes até a construção vem de um fim, né? De uma frase específica, né? Então, a cidade em si surgiu do ritmo, né? A cidade surgiu do ritmo, sendo construído, imaginando, me veio essa zoada do sino, né? Então, a cidade começa com esse sino, tarde, alarme que fala, que arde, que geme, cidade que fica, cidade que fala, tá! Né? Então, esse é um sino, o sino da igreja, o sino da matriz, né? Então, é esse ritmo. E outros, como esse que você trouxe, né? Que é um dos poemas mais recentes que escrevi, da Arapuca, é uma imagem, né? Vem essa imagem, né? Então, quando encontro essa coisa que quero dizer, corro para escrever, né? Então, é aquela coisa, o susto é aquilo que acho que essa coisa que pensei aqui pode ressignificar de alguma forma, pode dizer para além disso, né? Então, acho que seria o susto isso. E esse susto pode vir nessa questão visual, nessa questão discursiva ou na questão rítmica, né? Posso construir um sino com essas palavras que eu falei agora, né? Então, seria isso. Perfeito. Bom, então, as minhas palavras, né, de agradecimento, de acolhida, de aplauso, né, foi um encontro absolutamente mais do que aprazível, foi potente. E o Auerbach diz, né, que chama atenção para a etimologia de humildade, né, que vem do termo humilis. Humilis vem de humus, de terra, o que germina, o que ancora é o solo. Então, eu posso dizer que a sua humildade é grandiosa, né? Você se faz acessível, você não chega como o premiado Jabuti, que deu entrevistas para todos os veículos. Não, você está aqui, né, ombro a ombro com a gente, né, olhos nos olhos, e a gente tem apenas que te agradecer, né, por esse termo humilis, por que existe de mais erro memorial e permanente. Muito obrigada, e nos encontramos, né, nos encontramos por aí. Eu brinco com os meninos, eu chamo os mal-amados de meninos. E a gente aqui, eu já me considero uma mal-amada, eu estou substituindo o Fernando Freire, mas de tanto entrar nessa sala, eu já quebro. A gente faz um arrastão poético, né? E passa pelo interior, passa por norte, nordeste, sul, sudeste, não importa, sertão, mar. Isso é muito bonito. A gente não está nesse quadradinho só do DF, do endógeno. Essa é a beleza do que você trouxe, né? Os aprendizados. Então, apenas agradeço. Vai lá, Jorge, suas considerações finais, Jorge. Um bom poema leva anos. 5 jogando bola, mais 5 estudando Sancristo, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto. Uma eternidade, eu e você caminhando junto. Paulo Leminski, em homenagem ao Maílson. Maílson, os 3 mal-amados agradecem muito a sua presença. Foi uma noite, acho que, hiperconstrutiva. Mais uma vez, nós tivemos uma lição muito grande, né, do que o que é necessário para fazer poesia, né? É só ser poeta, é só querer, é só apenas escrever e trabalhar dela, né? E aí arquitetar, ser o grande arquiteto da palavra, que é uma coisa maravilhosa que você faz. Sentimos muitíssimo honrado. Eu já vou, hein, Josafá, falar a presença de quem? Ok? Por favor, acrescente. Então, nós temos aqui, agradecer imensamente a presença do Alexandre, lá do Rio de Janeiro, esperamos sempre você aqui. Carla Andrade, minha mineirinha predileta. Dércio, Fabiana Márcia de Rezende, a prima que estava sumida. Jonas,
Luciana Barreto, essa pessoa maravilhosa que é uma das bem três mal amada, Marli Frois, Noélia Ribeira, Sidney, Theo Alves e o Xandu do Ratos, que também chegou aí, ok? E lembrar que no dia 4 teremos o Décio Baruna, né? Aqui com a gente. E no dia 27, agora, nós vamos ter Everton. O Everton, o poeta Everton, também acho que é de São Paulo, se eu não me engano, estará aqui com do a Rio gente. Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Ainda bem que ele não ouviu, né? Porque Everton Renato. chamar um gaúcho de paulista, ele vai pegar. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Poeta de mim. Aproveitando o gancho aí do Jorge, primeiramente agradecer, né, a presença não somente do Maílson, mas de maneira especial do Maílson, assim como de todos os participantes que aí estiveram. E para fechar a minha e depois fechar com o Maílson, eu vou quebrar o protocolo e falar, aproveitando a fala do Jorge. Poeta de mim. Sou poeta? Não sei. De mim próprio? Talvez. Do que me marca, do que me mata, de lembranças, de façanhas, de esperanças, de realizar o que vivo de mim próprio. Maílson, no seu livro Sortimento. Maílson, a palavra final é sua, esteja à vontade. E fale mais ainda sobre seu livro e a respeito de como adquirir, reforça isso, a sua obra e seus livros. Vou ler aqui um último trecho aqui do Ele, que diz assim: por ora tenho que me desculpar. Preocupado com outras coisas, eu perdi de vista ele e a história. Parei para tomar um café, cansado desse futricar de instantes, e perdi a página. Ele, mais perdido ainda, sem nome e sem números, e a ser um livro com sumário ao fim, foi fazer a vida. Por aqui outros poemas, vidas no balcão a contar moedas que não cabem no pão, vidas a ter que ir, outras sem ter para quê, outras a se embaralhar em caminhos a formigaiar o mundo. E quantos restos, pedaços, bagaços de vida ficaram por aquela esquina? Quantos olhares para as pernas à mostra? Quantos desejos, quantos pecados, quantas vidas dobraram a esquina e ninguém mais sabe nada? Subiram rua acima, arranharam asfalto acima e foram até onde a vista pôde. Deixaram sandálias, deixaram estrofes, deixaram pneus, deixaram buzinas. E com quantos pneus se faz uma rodovia? Se faz em avos de desejo? A poesia se perdeu e se encontrou nela mesma e não mais se escreveu. Não disse onde ou qualquer porquê. Foi e pronto. Sem vencer, desbotar ou se enrugar em banho de praia. Mas se encherindo mesmo. Entrou de penetra, vomitou em praça pública, esculhambou lesados em trânsito, bloqueou conversa em Facebook e a gente, sem mais, foi atrás. Eis a vida e o driblado tédio. Ei, moço, notícias dele? Então esse é um trecho do Ele, né? E esse livro mais recente, publicado agora em agosto do ano passado, de 2020, um livro que começou a ser escrito lá em 2013 e passou todo esse trilhar aí para ser publicado, indo e reindo, indo e voltando, e vem falar justamente dessa invisibilidade desse ser humano que às vezes nem se enxerga, né? Esse ele, né? Esse eu travestido de ele, né? Dito como ele, né? Que nem se enxerga, e conta a vida de tantas e tantas pessoas desse mundo que não conseguem nem se enxergar, né? E traz um pouquinho desse sertão guardado dentro do ser humano, né? Então, toda a minha obra em si, vocês podem adquirir comigo, né? Entrando em contato nas redes sociais, né? A gente manda por correio. E também tem disponível em formato eletrônico, né? Na Amazon, quem se interessar tem lá. E também tem algumas livrarias do país, assim, né? Em formato virtual, em
de forma eletrônica, né? Na Travessa, né? Em algumas lojas assim, vocês podem achar na Martins Fontes, né? Eles mandam por correio também, né? Vocês compram no site e vem, né? Tem algumas livrarias. Só acho que digitando no Google lá aparecem algumas lojas para venda. Enfim, era isso, né? E queria agradecer, né? Eu estou muito feliz aqui pelo debate, né? Encontrei aqui pessoas queridas, que é sempre bom estar perto. E foi um debate bem profundo, assim, né? Vocês trouxeram muitas coisas bonitas, assim, né, para mim, né? Muitas coisas ainda invisíveis para mim que me fizeram refletir sobre algumas coisas. Emaranharam, né? Em alguns poemas lá do começo até esses poemas mais recentes, né? Então me trouxeram um retrato também desse meu trilhar. Então foi algo bem bonito para mim. Gratidão demais e mais uma vez parabéns por esse projeto. Que ele siga aí, se perenize cada vez mais, se mantenha firme cada vez mais, divulgando poesia, literatura e promovendo encontros aqui como o de hoje. Os bons encontros sempre permanecem, né? E é isso aí. Muito obrigado, Maílson. Queria também comunicar que a gravação desse programa hoje estará à disposição no YouTube, aguarde um pouco, assim como também quem quiser acompanhar, é só acompanhar na página, Os Três Mal Amados, que é uma página também gratificante de divulgação de poesia. Então, é um espaço não nosso, mas é um espaço que vai além, porque é um espaço de poesia entre nós. Muito obrigado, Maílson.